Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Eu sou apaixonado pelo jornalismo, assim como eu sou apaixonado pelo agronegócio. Se tem uma coisa boa no mundo é falar de agronegócio, mas quando a gente fala com amigos, com pessoas com quem você tem intimidade para isso, acaba ficando muito, mas muito melhor. E quando você fala com dois grandes amigos, então, aí a coisa melhora muito mais. Hoje eu vou conversar com Enio Fernandes, consultor de mercado, meu amigo, meu parceiro aqui no podcast, no programa, e com a minha amiga jornalista Wene Alecrim. Os dois, de uma capacidade tremenda, enorme, estão se juntando para um grande evento e nós vamos falar hoje do tema que eles vão abordar nesse evento, que é a agenda ESG ou ESG. Eu vou começar com as damas, educado que sou. Wene Alecrim, seja muito bem-vinda. Obrigada, Divino. Obrigada por abrir esse espaço para nós estarmos aqui com você falando desse tema importante. Como você falou, você também é um querido, um amigo, um jornalista que é referência para nós no agronegócio. Eu me inspiro muito em você, você sabe disso. E eu estou realmente muito contente de estar com você aqui hoje, também com meu outro amigo, que sempre confia nas nossas propostas, que é o Enio Fernandes. Eu fiquei sabendo que você pagou um cachê altíssimo para ter o Enio do seu lado, hein? Sim, sempre. O Enio, assim, é maravilhoso. Todas as vezes que a gente pode, a gente conta com ele. E ele é uma pessoa que é muito disputada, né, Divino? Você sabe disso. O Brasil inteiro quer esse homem, Enio. E não é poucos, não. Enio Fernandes, meu amigo, consultor de mercado, engenheiro agrônomo, produtor rural, cara que entende tudo de cana, de etanol e de outras commodities também. Como é que você está? Um abraço divino, um abraço, palavras carinhosas, mas vocês falam mais com o coração do que com o cérebro. É um prazer estar do lado de vocês. Espero fazer mais projetos com vocês dois, tanto eu, Enio, quanto você, Divino. E vamos construir uma boa história. Enio, bora. Primeira vez que eu ouvi falar de ESG, eu achei que era uma modinha, né? Inventaram mais uma modinha agora para o produtor rural se preocupar e tal, não sei o quê. Só que esse negócio pegou e de repente as empresas incorporaram isso e começou a haver uma cobrança e todo mundo falando a respeito desse assunto. Explica pra gente o que é essa agenda ESG. Bom, eu vou dar meu ponto de vista, né? Mas eu gostaria que vocês dois também contribuíssem. Na verdade, as empresas, os mercados, eles sempre olham para o futuro, né? Seu futuro demandadores. Quem tem mais de 40 anos, 50 anos, quem tem uma idade um pouco mais avançada, ele foi forjado em outro mundo, em outra realidade, né? Mas essa geração mais nova, ela se comunica muito, ela tem menos preconceito, ela tem menos tabus. Por que eu estou falando isso? Essa questão de ESG, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você tem sim uma clara tentativa de proteção de mercados, principalmente contra o agro, em algumas regiões do mundo que não tem competitividade para jogar o jogo completamente aberto, que é no caso com o Brasil. A União Europeia, é claro isso. A França usa essas pautas ESG como uma maneira de proteção. E no começo tem até um certo pudor, mas em negociações você vê claramente que é clara essa bandeira, né? Mas isso não menospreza o que está acontecendo no mundo em relação ao ESG. As pessoas que estão consumindo agora, elas são mais inclusivas, elas são mais diversas e elas respeitam essa diversidade. Essas pessoas abaixo dos 45 anos, 40 anos, são os consumidores que vão determinar o sucesso das empresas daqui 5, 10 anos. Eles vão ser o formador de opinião, eles já são os CEOs, os gerentes regionais, os tomadores de decisões dessas empresas. Então, essa é uma pauta que essa nova geração, ela não é que ela incorporou, ela já nasceu assim.
Ela não tem alguns tabus que a gente tem. E ela quer, sim, altíssima produtividade, bom retorno, mas ela exige respeito ao meio ambiente, respeito às mulheres, igualdade às mulheres e respeito a vários gêneros. Para quem tem mais de 40 anos, às vezes ele fica chocado. Quanto mais velho você é, você tem mais padrões. E esses padrões estão sendo rompidos. Isso está trazendo uma nova visão de mundo. O mundo está em transformação, como sempre esteve, e essa transformação ela não vai voltar, ela vai se intensificar. Cabe a nós e às empresas se adaptarem a essa realidade e capturarem o que tem de melhor do ESG e lutar contra quem usa essas bandeiras de ESG ou politicamente corretas, ou também tentando proteger seus mercados, usando isso como uma barreira não tarifária, o que atrapalha a pauta ESG, que ela é muito mais importante do que uma mera questão comercial. Wênia, você que é uma jornalista respeitada, uma jornalista que a cada dia mais tem entrado no setor do agronegócio, tem trazido temas importantes para a pauta, o que levou você a, de repente, buscar falar a respeito de ESG e ainda trazendo o Enio para o seu lado para poder colocar essa pauta na mesa? Divino, super interessante isso daí, porque a gente está um pouco já andando um pouquinho mais no agronegócio, a gente vê outras regiões do país, outros países, na verdade, com essa pauta mais à mesa, mais à tona, mais na boca mesmo, em outros estados do Brasil também. E a gente eu observei, assim, empiricamente mesmo, que em Rio Verde, apesar de ter muitos eventos, muitos encontros, essa pauta era pouco circulada entre os produtores, entre as empresas players do agro. Eu falei, Enio, eu acho que o pessoal aqui em Rio Verde está um pouquinho demorando a entender ou discutir mais, chamar as pessoas para discutir mais, para conversar mais sobre esse assunto. Falei, vamos entender um pouco mais sobre isso, vamos trazer os pares para conversar, para a gente divulgar, porque confesso com você que eu falei com pessoas do agronegócio, e não eram pessoas totalmente desinformadas, e quando eu falava sobre o assunto, as pessoas perguntavam para mim o que era. Já passou por isso várias vezes, né, Enio? Não, mas peraí, o que a mesa está falando? Às vezes elas têm noção, mas não sabem nomenclatura e não sabem a dimensão do que é a pauta ESG, principalmente ela voltada para o agronegócio, sabe? Eu falei, não, gente, a gente precisa conversar mais, a gente precisa discutir, precisa debater, colocar um pouco mais às claras o que seria essa agenda ESG e, principalmente, como que ela impacta no agronegócio. A gente sabe que o agronegócio, ele vem, às vezes, ele é muito taxado, né? Ele é cobrado demais de uma maneira até às vezes injusta, principalmente injusta, como o Hélio falou das barreiras tarifárias. A gente vê que os países europeus, os Estados Unidos, as barreiras que eles conseguiam colocar para competir, eles foram colocando, e elas foram sendo quebradas. Com relação à pauta ESG, é uma que eles ainda insistem em cutucar, né, Hélio? Insistem em colocar ali como se fosse uma barreira para a gente. O Enio, o produtor brasileiro parece que quanto mais barreiras colocam para ele, quanto mais dificuldades colocam para ele, mais eficiente ele fica, mais produtivo ele fica, mais ele consegue se safar de tudo isso e atendendo sempre aos requisitos, atendendo sempre às exigências que são impostas. O ESG já não é algo que faz parte da nossa vida, faz parte do agronegócio brasileiro há muito tempo, mas sem que a nomenclatura fosse conhecida? Nós temos que tomar um certo cuidado aí para a gente separar aonde a gente vai bem, aonde a gente precisa melhorar, vamos falar assim. Ok? Primeiro ponto é o seguinte, ESG ou ESG, traduzir, né, meio ambiente, sociedade e governança. Na questão ambiental, não existe em nenhum lugar do mundo que você tenha uma produção agrícola com respeito ao meio ambiente como o Brasil tem. Não, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, principalmente na Ásia. Então, nessa pauta de meio ambiente, o Brasil está muito à frente. Desde o começo lá atrás, em 1985, com o plantio direto, e antes disso até com biocombustível, com os militares introduzindo para o álcool lá em 70 e poucos. Então, o Brasil há muito tempo vem fazendo essa jornada no meio ambiente. As restrições ambientais que a sociedade brasileira aceitou colocar
fortaleceu ainda mais esse respeito ao meio ambiente. Dito isso, nós temos outra pauta, que é, sim, essa inclusão de novos gêneros no agro. O agro, ele é um setor ainda muito tradicional, ele é machista, sim. Agora que nós estamos vendo um grande número de engenheiras agrônomas, veterinários adentrar o mercado, mas isso começou de 10 anos para cá, 12 anos para cá. Antigamente era só homem nas fazendas. E a gente não está falando só de mulheres, nós temos que também entender que estão vindo outros gêneros aqui. Tem pessoas não binárias, que são excelentes profissionais, mas no agro tem pouco espaço, porque o agro, tradicionalmente, ele é muito familiar, ele é muito patriarcal. Isso é um processo que a gente precisa evoluir, como toda a sociedade brasileira precisa evoluir, nós um pouco mais. E nessa questão de governança, práticas de relacionamentos sociais mais fortes, nessa área, o agro, na questão assistencialista, ele é bem presente, né? Você vê toda campanha humanitária, toda campanha de ajuda, o agro é um dos que mais participa no mundo inteiro. Hospital de Cândido Barreto, Hospital de Rio Verde, contra a fome, cestas básicas, quase todo evento do agro tem cestas básicas para doar para a população. Mas na questão de inclusão de diferentes gêneros, nós precisamos evoluir bastante. Mas essa não é uma questão natural, Enio, que vai acontecer naturalmente, assim, porque às vezes, e eu não entendo muito bem dessa área, assim, é algo muito novo para mim ainda também, mas parece que que é meio forçado. Eu vou te citar um exemplo. Eu vi um vídeo há poucos dias atrás, até de um comediante americano, em que ele falava parece-me que era a United Airlines, que um dos critérios para a contratação de pilotos é que eles fossem de gêneros diversos. E ele faz um questionamento: o critério não deveria ser a competência da pessoa para pilotar um grande avião? E para quem está lá sentado como passageiro, interessa o gênero da pessoa que está pilotando esse avião? No agronegócio é a mesma coisa. Por exemplo, quem está pilotando uma máquina, se ele é competente, interessa o gênero a qual ele pertence? Muito bom a sua questão, e a gente tem que tomar cuidado para não escorregar nas cascas de banana que o mercado coloca na nossa frente. Vamos lá. Sempre a competência é importante. Mas vou te falar, como é que eu virei um consultor de mercado, analista de mercado? Eu sou um engenheiro agrônomo, eu comecei a trabalhar com pesquisa de herbicida, trabalhei em firmas de multinacionais que trabalham com químicos para o agro, né, defensivos agrícolas. Depois fui para o mercado fertilizante e lá na frente eu fui fazer trader fertilizante de soja. A vida foi me dando oportunidades, experiência, e eu fui achando portas que estavam abertas, que pouca gente ocupava, e essas portas abertas me formaram, né? O fogo da dificuldade me forjou. Mas eu tive que ter as primeiras oportunidades. Lá atrás, as primeiras oportunidades foram dadas, mas eu sou homem, né? Sou moreno, mas não sou negro. Tenho descendência lá atrás negra, mas não sou negro. Então, assim, o meu caminho, em teoria, foi mais facilitado. Eu tive a chance de mostrar meu potencial. Quando você pega, hoje em dia, né, que a gente está melhorando, mas antigamente o caminho, se eu fosse homossexual negro, será que eu teria essa chance? Eu não sei. Então, às vezes, é importante, sim, dentro do quadro da empresa, você abrir um pequeno leque para esses transgêneros entrar. Ele não pode ser mandatário, você só vai acessar a vaga se você for transgênero. Daí eu também estou criminalizando quem é hétero. Não tem problema nenhum ser hétero, né? Agora, também não tem problema nenhum você não ser hétero. O que eu quero mostrar é o seguinte: você precisa abrir pequenas portas para essas pessoas terem oportunidade de se diferenciarem. Vai ser fácil? Não foi fácil para mim, não foi fácil para o Wayne, não foi fácil para o Divino Ronaldo. A vida não é fácil para ninguém, mas ele tem que ter essa oportunidade. Com o passar do tempo, esses gêneros mais diversos vão ocupando cargos de liderança, e esse preconceito acaba, e aí a gente só premia o talento. Em teoria, isso é o que deveria acontecer. O que não pode acontecer, isso é muito preocupante, Divino Ronaldo, é você forçar uma posição. Tem que ser transgênero,
tem que ser diferente, tem que ser... Não é assim. No final do dia, uma empresa, ela vive de resultados. Eu tenho que entregar lucro para o meu acionista, valor para o meu cliente e estabilidade para o meu negócio, para o meu fluxo de caixa. Quem sai dessas regras vai sair do jogo, com hétero ou sem ser hétero, com transgênico ou sem ser transgênico. Agora, pequenas portas estarem abertas, eu acho que é importante. E no agro também. No agro também. Esse caminho vai ser dia a dia e, de novo, quem vai tomar decisões gerenciais, estratégicas daqui 10, 15 anos é uma geração mais nova que realmente ela já superou isso, ela nem discute muito isso. Eu creio que a Wênia tem muita autoridade para falar disso para nós, porque a Wênia é mulher, é negra e competentíssima no trabalho que faz, mas você sente isso na pele, Wênia? Sim, eu observo que às vezes as pessoas olham com uma certa desconfiança, primeiro por você ser mulher, né? Mulher no agronegócio, falando de agronegócio, assim, mas será que ela sabe mesmo o que ela está falando? Será que ela entende mesmo? Mas com a competência, como o Enio mesmo falou, a gente vai mostrando que sim, que nós sabemos que estamos fazendo aquilo que a gente entende que é o correto, estudando muito ainda. Mas sabe, Ronaldo, por exemplo, lá na nossa agência de comunicação, se eu tenho 2 profissionais, um homem e uma mulher, e os 2 têm a mesma competência, a minha escolha vai ser pela mulher, porque eu quero abrir caminho para elas. Como eu sei que foi um pouco mais difícil para mim, se a gente for olhar hoje, por exemplo, aqui em Rio Verde, de jornalistas que falam de agronegócio, talvez seja eu e mais uma colega em Jataí. Poucas, né? Poucas estão nesse cenário nosso, assim. Então, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar, de ter pessoas com a mesma competência técnica, eu escolho elas, porque eu sei que eu preciso dar mais oportunidade para elas, porque a nossa cultura patriarcal nos deixou enraizados, né, em escolher sempre homens em primeiro. Mas isso não é uma discriminação ao inverso? Não, jamais. Jamais, é oportunidade. Eu sou homem. Hétero, branco, eu sou. Se for, eu falo o seguinte: homem hétero branco. Se for pobre, então a vida dele tá ferrada, porque ninguém prestigia esse cara. Naturalmente terá mais portas abertas, entendeu? É por isso. E aí essas poucas que nos restam, vamos dizer assim, nos sobram, a gente direciona para ela sim. Mas o que o Enio falou é super importante, não é uma imposição. A gente tem que entender que não é uma imposição e no agronegócio é um setor extremamente machista mesmo. Estou finalizando uma tese de doutorado agora, onde a gente analisa como as mulheres agro são representadas na mídia, e muitas vezes a gente vê as mulheres falando, mas o lugar de fala delas ainda assim é menor do que o dos homens. Olha, esse nosso bate-papo aqui foi tão instigante que eu não vou querer perder esse evento por nada. Wênia, conta pra gente, que evento é esse, quando é que acontece, onde acontece, porque eu quero estar lá. Então, esse evento ele vai acontecer na ACIRV, no dia 31, será uma mesa redonda, a partir das 7h30 da manhã. A gente fez essa parceria com a ACIRV abriu esse espaço para nós convidamos aí outros parceiros, né? A ProSoja é nossa parceira também desse evento, está divulgando para todo o time da ProSoja, a Comigo também é nossa parceira, o Coderv também é nosso parceiro, eu quero agradecer a todos os parceiros, assim, a Smart Boss também é nossa parceira, uma empresa que vem um palestrante de Goiânia, então nós vamos ter lá Enio Fernandes, nosso consultor especialista de mercado, nós vamos ter a Patrícia Rodrigues, que é uma advogada também, especialista em direito no agronegócio, vamos ter o Reginaldo Passos, que é da Comigo, que ele é assessor ambiental da Comigo, e vamos ter o Daniel Xavier, que também é diretor de ESG lá na ACIEG. Eu vou ser a mediadora desse bate-papo todo, sabe, Divino? Com certeza vai ser um grande bate-papo, vai ser algo imperdível. Para o pessoal que está, às vezes, ouvindo a gente, assistindo, que não é daqui de Rio Verde, Goiás, que não sabe o que é a ACIRV, é a Associação Comercial e Industrial de Rio Verde. Enio, eu sei que você está em São Paulo com a agenda muito cheia, lotado. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo. Foi uma honra ter você aqui junto com o Enio. Obrigado. Eu que sou grato. Eu fiz um esforço enorme para participar desse evento com a Wênia. Eu acho que ela foi de uma perspicácia fantástica. Espero fazer mais eventos com esses temas com a Wênia em outros locais. Foi genial isso, Wênia. Tanto é que eu mexi de tudo quanto é jeito para participar.
É um prazer estar aqui. Outra coisa que eu teria um alento para as mulheres que estão escutando esse podcast agora. Eu dou aula para a Fundação Getúlio Vargas de macroeconomia, né? Sou professor executivo da Getúlio Vargas. Por que eu estou tocando nesse assunto? Nas minhas aulas de macroeconomia, 60% são mulheres, 60%, 65%. São as mais dedicadas, as melhores notas e os melhores resultados. E, geralmente, quem lidera a sala na macroeconomia é um homem. O homem ele tem uma autoconfiança muito forte, é natural de cada ser humano, mas às vezes o homem tem menos talento e mais autoconfiança. Só falta esse detalhe de autoconfiança nas mulheres. Quando as mulheres confiarem nelas mesmas, com quanto que elas estudam, elas vão dominar facilmente esse mercado. Aí nós vamos precisar de uma pauta ESG para nós, meio brancos, homens héteros, aí nós estamos condenados, viu, Divino Ronaldo? Outro ponto interessante também, a gente tem que estar muito preparado, hein, Divino. Nós estamos tentando fazer uma missão para a China aí, porque me impressiona muito o que eu estou vendo no mundo. Ontem eu estava num evento com o André Pessoa da AgroConsult, e a gente tem uma amizade boa, a gente estava conversando em off, né? E eu, devido a um fato de precisar falar uma coisa em mandarim, aí eu tive que recorrer para minha filha que morou fora e sabe falar um pouco de mandarim. E aí eu fui relatar pro André isso, né? Aí o André falou, ele tem uma filha dele que estava estudando em Londres e tinham 8 turmas de gestão, área de gestão, mercado internacional. Das 8 turmas, 5 eram de vários países do mundo, né? E 3 exclusivas para só chineses. 3 exclusivas para chineses. E além dessas 3 exclusivas para chineses, nessas 5 turmas ainda tinham chineses. A China é o que mais forma engenheiro no mundo, mais tem pós-doutorado e mestrado em engenharia no mundo. E quem tem muito engenheiro, países que formam muito engenheiro, geralmente são países que têm mais ascensão. Então nós vamos ter uma transformação gigantesca no mundo nos próximos anos. Não por sorte, é que as mulheres e esses chineses estão investindo maciçamente em conhecimento. E o mundo é de quem tem conhecimento. Então nós vamos ter uma transformação muito, muito rápida nos próximos 10 anos. E você, Wênia, você, Divino, vocês vão ser testemunhas oculares da história. Já estamos observando essa transformação. Eu sonho com o dia em que a gente não precisa se preocupar com o gênero, com a cor, não precisa se preocupar se a pessoa é homem, se é mulher, se é não binário, transgênero, em que todos os seres humanos sejam respeitados por aquilo que ele tem no interior. Eu sonho com esse dia em que nós contratemos as pessoas pela capacidade que elas têm, por aquilo que elas podem oferecer. Eu espero que esse dia não demore muito. Eu acho fantástico as mulheres estarem empoderadas, eu acho fantástico as mulheres estarem em maioria, porque realmente elas precisam de estar par a par conosco. Ninguém precisa estar acima de ninguém, nem homem, nem mulher, nem nada. Nós precisamos estar juntos. Enquanto seres humanos, essa é a importância, andarmos todos juntos com um objetivo só, que é fazer os outros mais felizes. Wênia, muitíssimo obrigado, foi uma honra ter você aqui, de coração, obrigado mesmo. Eu que agradeço mesmo, e reforço o convite, né, dia 31, quinta-feira, 7h30 da manhã, não precisa fazer inscrição, é só chegar lá, tomar um café conosco e participar dessa mesa redonda. Obrigadão, Wênia, abraço para você, meu amigo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você
e até a nossa próxima prosa.